A gente vai para essa última aula, esse último tempo que a gente vai ter, e a ideia é que a gente falou aqui sobre vários termos, conceitos teológicos, sobre termos que não são tão usuais no nosso dia a dia, né? E talvez você possa, nisso tudo, ficar um pouco confuso, né? E até mesmo pensar qual é a relevância disso na prática. Uma vez que a gente poderia dizer que a doutrina da Trindade ela é uma doutrina tão misteriosa para nós, né? E aqui misteriosa a gente precisa compreender, inclusive até mesmo como que a Bíblia usa esse termo, porque mistério nas Escrituras nunca é uma coisa necessariamente incompreensível, né? A gente consegue compreender o tema da Trindade, talvez não na sua completude, mas a gente consegue apreender esse assunto. Quando a Bíblia fala sobre algo que é um mistério, ela está dizendo sobre algo que antes estava oculto, que agora foi revelado. Então, por que a gente consegue falar sobre a Trindade? Porque era algo que anteriormente estava oculto, mas a partir das Escrituras se tornou revelado para nós, então nós podemos discorrer a partir da revelação que nós temos sobre esse assunto. Então, por mais que ela seja algo misterioso demais, às vezes complexo demais, a ponto da gente tratar como uma doutrina descartável, como uma doutrina irrelevante, talvez, muitas das vezes, como uma doutrina incômoda, né? A gente confessa esse Deus que é trino e é uno, mas a gente não sabe explicar o que é isso, qual a importância disso. Na verdade, parece uma coisa, uma doutrina que monges entediados faziam lá nos seus mosteiros. Eles não tinham nada para fazer, eles inventaram um negócio complexo para dificultar a nossa vida. E os alunos aí de teologia que vão estudar teologia sistemática para falar sobre a doutrina da Trindade. Mas não é esse o caso, obviamente, não é isso. A doutrina da Trindade ela é essencial para o cristianismo. É, inclusive, a doutrina que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Nenhuma outra religião tem uma doutrina semelhante à doutrina da Trindade. Ela é a doutrina que vai causar incômodo em qualquer outra pessoa de qualquer outra religião. Quando você afirma a doutrina da Trindade, as pessoas vão ficar escandalizadas. Vão dizer assim, absurdo. Isso é loucura. Você vai encontrar doutrinas, por exemplo, semelhantes, parecidas à doutrina de justificação pela fé em outras religiões. Você vai encontrar outras doutrinas parecidas com algumas doutrinas do cristianismo em outros contextos, mas você nunca vai encontrar nada parecido com a Trindade em qualquer outra religião. É interessante, e aqui eu quero já recomendar 2 livros para vocês. Esses 2 livros aqui são muito bons e são introdutórios e são numa linguagem muito acessível, como vocês podem ver, são livros pequenos, que é esse aqui, Conhecendo o Deus Trino, porque Pai, Filho e Espírito Santo são boas novas. Se eu não me engano, se você tem Kindle, você lê e-book, ele estava R$ 4,99 agora na Amazon. Então, você consegue comprar aí o e-book dele por R$ 4,99. Já acabou? Então, mas estava baratinho também antes, estava 8 e pouco. Então, é um livro que muito acessível, linguagem que não é complexa e muito legal. E esse outro aqui também, Deleitantes na Trindade, que é muito bacana. O Michael Reeves escreve também de uma maneira meio cômica. E é até interessante que eu estava revisitando esses 2 textos agora recentemente para preparar essas aulas, né? E eu vi o quanto eu fui influenciado por essas 2 obras, assim, quantos conceitos estão sendo tratados aqui, que eu revisitando falei, caramba, foi daqui que esses conceitos surgiram, essas doutrinas que eu falo tanto, são tão importantes para mim, estavam aqui, né? E a gente às vezes esquece, então foi bacana revisitá-los, né? Então eu quero recomendar essas 2 obras com muito entusiasmo para vocês. Nesse livro aqui, por exemplo, o Michael Reeves ele cita uma situação com São Francisco, né? Que foi missionário no Japão, se eu não me engano, ou lá na Ásia, em algum país da Ásia, e ele encontra um grupo religioso lá, dentro do budismo, que ele diz que tinha uma doutrina muito parecida com a heresia luterana, né? A heresia da justificação pela graça mediante a fé. Era um conceito, assim, semelhante, não era exatamente a mesma coisa, não tinha nada a ver, inclusive, assim, na prática, né, na essência, mas era parecido. Então, existem muitas outras doutrinas dentro do cristianismo que, às vezes, a gente pode olhar para uma outra religião e dizer, parece com o cristianismo até isso aqui, mas a doutrina da Trindade ela é aquilo que vai diferenciar o cristianismo de qualquer outra religião, seja o islamismo, seja o próprio judaísmo ou qualquer outra vertente religiosa que tiver aí. A doutrina da Trindade ela é essencial, ela é aquilo que, de fato, caracteriza o que o cristianismo é. Então, por que a gente pensa sobre a Trindade, né?
Porque também a gente se engana com relação ao conceito de Deus que as pessoas têm. A gente vive num país majoritariamente cristão, e quando você fala a palavra Deus para as pessoas, ela tem uma infinidade de definições na cabeça de quem está falando ali, de quem está te ouvindo. A gente pode usar o mesmo termo Deus. Ah, você acredita em Deus? A pessoa, acredito em Deus. Mas, às vezes, a concepção que você tem de Deus, a concepção que a pessoa tem de Deus é uma coisa completamente distinta e contrária, às vezes, àquilo que a gente acredita, àquilo que é revelado nas Escrituras. Então, nós precisamos saber a qual Deus nós estamos nos referindo, né? A gente vive dentro de um conceito, de uma sociedade muito influenciada pelo cristianismo, mas se você encontrar um muçulmano, por exemplo, você acredita em Deus? Ele vai falar, acredito em Deus. Acredito em Deus. Que Deus? Alá, só Alá é Senhor. Só Alá, o Uno. E todos aqueles que não creem em Alá são... esqueci o termo que eles usam, né? São hereges, são infiéis, que ou se convertem pela força, se submetem a Alá. A palavra Islã significa isso, a gente vai ver isso. A palavra Islã significa submissão. A gente vai ver qual é a diferença disso para a concepção de Deus que a gente tem no cristianismo, que não nos chama simplesmente para nos submeter, mas para nos relacionar com Ele. E como que a Trindade influencia isso, né? Mas, enfim, por que é importante a gente pensar sobre a Trindade? Porque a gente precisa ter um conceito de quem Deus é. Se a gente adora um Deus genérico, a gente vai ter uma fé genérica, e isso tem implicações na nossa vida. Mas se a gente adora o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso influencia em toda a nossa adoração, em toda a nossa concepção de religiosidade. Então, para cá. E não está indo. Dá uma ajuda aí, Gustavo? Vê se vai, não sei porque. Opa. Olha aqui, o Michael Reeves, desse aqui Deletando-se a Trindade, olha o que ele diz assim. Cristianismo não consiste primariamente numa mudança de estilo de vida. E às vezes é por isso que a gente acha a doutrina da Trindade um tanto quanto irrelevante. Porque nós somos muito pragmáticos. Eu quero saber a doutrina que vai mudar a minha vida. Então eu quero estudar muito sobre oração, porque a oração é algo que eu vou fazer e que vai influenciar na minha vida na prática. Então eu quero saber muito sobre ansiedade, o que a Bíblia fala sobre ansiedade, o que a Bíblia fala sobre riqueza, o que a Bíblia fala sobre, sei lá, relacionamentos. A doutrina da Trindade ela parece um tanto quanto irrelevante nisso, porque parece que ela não tem aplicação prática na nossa vida. Eu vou querer saber sobre isso, se o que eu creio sobre a Trindade, sobre Deus, não vai mudar muito a nossa prática, né? Mas olha só o que o Michael Reeves ele diz. O cristianismo não consiste primariamente em uma mudança do estilo de vida. Diz respeito em conhecer a Deus. Conhecer a Deus e crescer no gozo dele é um motivo para a nossa salvação. Lembram daquele texto lá que Jesus diz? E a salvação e a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, o cristianismo, por essência, não é uma religião que diz respeito ao que a gente faz, mas diz respeito a conhecer a Deus. Mas olha o que o Reeves vai dizer. Não, para aí. Todavia, conhecer melhor a Deus contribui, na realidade, para mudanças mais profundas e práticas também. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós compreendemos quem Deus é, quanto mais nós entendemos quem é o Deus ao qual nós servimos, mais a nossa vida vai ser transformada por conhecermos a esse Deus. Por isso que é essencial a gente conhecer a Deus. Por isso que conhecer a Deus na sua unidade, na sua pluralidade, entender o Deus que é uma trindade, é trino e uno, muda completamente a nossa vida. Ele vai continuar dizendo. Na verdade, a natureza trina desse Deus afeta tudo. Ele vai dizer, do modo como ouvimos música, a como oramos. Ela contribui para casamentos mais felizes, para tratarmos os outros com mais afeto, para a vida melhor na igreja. Ela dá segurança aos cristãos, molda a santidade e transforma a própria maneira que enxergamos o mundo ao nosso redor. Sem exagero, o conhecimento desse Deus trino, muda o rumo da nossa vida. E aí, se você quiser ler mais, se deleitar mais nesse Deus, eu recomendo muito esse livrinho aqui, pequenininho, muito bom. A gente vai passar por aqui alguns conceitos, a gente não consegue se aprofundar muito, mas vale a pena. E aí o Michael Reeves ele diz isso. Então, o nosso conceito de Deus, ele nos molda de forma íntima.
O que nós cremos sobre Deus nos transforma, nos molda. Porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então, conhecer a Deus, o Deus Trino, e adorar ao Deus Trino, nos molda, nos transforma, como Michael Reeves diz, tudo, a maneira como nós enxergamos tudo. E essa é a ideia que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, sobre alguns conceitos. A gente vai, em alguns momentos, extrapolar para algumas outras áreas, né? Dependendo do tempo também, né? Mas a gente vai ver alguns conceitos chaves. A primeira coisa que é importante a gente entender a Deus como uma trindade diz respeito à revelação. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus é um Deus trino. Nós só podemos conhecer a Deus. Esse Deus só se revela a nós e nós podemos compreendê-lo porque Ele é um Deus trino. Então, olha aí, Deus pode ser conhecido pessoalmente por Ele ser uma trindade de pessoas em relacionamento. Achei que tinha um erro aqui no documento aí, quem veio para vocês tem um erro aqui, por isso que eu olhei ele para ver se o mesmo erro estava ali, mas ali eu corrigi, não corrigi aqui. Então, Deus ele pode ser conhecido pessoalmente por ele ser uma trindade de pessoas em relacionamento. Pode ser conhecido porque se revelou em seu Filho e nos capacita a reconhecer tal revelação por seu Espírito. E a pergunta que a gente faz é possível conhecermos a Deus? Nós podemos conhecer a Deus? Dentro do estudo da teologia sistemática, você tem lá uma matéria chamada a cognoscibilidade de Deus, sobre se é possível nós conhecermos ou não a Deus. É possível a nossa mente limitada e finita conhecer e apreender, captar um Deus que é infinito e ilimitado? Então, nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente? Esse é um dilema que a gente tem. Nós podemos conhecer algo sobre esse Deus? Nós podemos conhecer a Deus de maneira plena? Nós podemos, de fato, conhecer a Deus, aprender algo sobre Deus? Como é que a gente lida com isso? A gente tem algumas concepções na história da igreja e no mundo moderno que tentam tratar um pouco sobre isso. De maneira bem resumida, a gente tem, por exemplo, a teologia que foi desenvolvida na igreja oriental, uma teologia mais mística. Basicamente, eles afirmavam que a essência de Deus é inescrutável. A gente não tem como acessar a essência de Deus. A gente não tem como conhecer a essência de Deus. Não temos como prescrutá-la. Não temos como ter acesso ao que Deus é em sua essência. E eles afirmavam que, inclusive, o que nós podemos declarar sobre Deus são apenas declarações negativas. Nós podemos dizer aquilo que Deus não é, mas nós temos dificuldade em afirmar aquilo que Deus é. Nesse sentido, a gente pode afirmar, por exemplo, que Deus é imutável, ou seja, Ele não muda. É uma afirmação negativa. Nós podemos dizer que Deus é inamovível, Ele não se move no sentido de que Ele está em todos os espaços. Deus ele é infinito, no sentido que Ele não tem limites. A gente só pode fazer afirmações negativas sobre Deus, e nunca afirmações positivas. O que Deus é, a gente só pode dizer, Deus não é isso. Sabe isso aqui? Deus não é isso, Deus não é isso, Deus não é isso. Mas Deus é isso. O pessoal da teologia oriental tinha dificuldade com essas afirmações. Então, em sua essência, eles afirmavam que é impossível conhecer a Deus, e que se é impossível conhecer a Deus, também é impossível se comunicar com esse Deus. Deus ele não pode ser conhecido, mas aí aqui, a sua energia pode ser encontrada por meio da meditação e da oração. Então, nós não podemos conhecer a Deus, mas nós podemos sentir a Deus. Deus está por aí. E a partir do momento em que nós dedicamos a nossa vida em contemplação, meditação, oração, em buscar esse Deus, nós podemos experimentá-lo, nós podemos senti-lo. Sabe aquela história? Deus é como o vento. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir. Né? É bonito, né? Mas não é exatamente isso que Deus é, né? Então, isso é o misticismo. O misticismo é essa ideia que, por meio de práticas espirituais, você consegue experimentar a Deus numa espécie de êxtase, numa espécie de uma experiência transcendental, mas você não consegue explicar essa experiência, você só consegue senti-la. Está muito presente nas igrejas do nosso dia também, tá, gente? Aquelas igrejas que botam a luz baixinha,
que enfatizam muito o sentimentalismo, que enfatizam muito a musiquinha de fundo na fala do pastor, porque eles querem que você tenha uma experiência com Deus. Essa experiência, se você sair da igreja chorando, se você sair da igreja sentindo um arrepio na sua espinha, mesmo que você não sabe explicar o que foi isso, você teve um encontro com Deus. E muitas das vezes a gente mede a espiritualidade de um culto por isso, né? Isso é um problema, porque frio na espinha, emoção, você sente. Quarta-feira eu quase morri de emoção, gente. Estava assistindo o jogo do Botafogo. Se eu estivesse no estádio lá, caramba, estava quase chorando com os torcedores lá do Botafogo que estavam lá. Ó, já fui no estádio, já cantei junto, saí sem voz, arrepiando. Quando você via sair o gol do seu time, você se alegra, você chora. Essa gama de emoções se sente em um monte de lugar. Inclusive, é muito fácil manipular as nossas emoções. Você bota uma musiquinha em tom menor, aí o pastor fala numa voz assim, jamais melódica, meu irmão. Toque em algum assunto que é comum, de sofrimento, todos nós sofremos, e aí é fácil mexer com as nossas emoções. Então, isso é uma espécie de misticismo. Então, a ideia era que o finito não pode apreender o infinito, ou seja, nós não podemos conhecer a Deus racionalmente. Nós podemos experimentar a esse Deus, mas a nossa razão não consegue conhecer a Deus, a gente não consegue compreender na plenitude quem Deus é. A gente pode experimentá-lo, mas jamais a gente consegue, de fato, conhecê-lo. Depois a gente tem aí, também sendo desenvolvida, a teologia no Ocidente, especialmente aí, talvez, com a figura de Tomás de Aquino, né? Eles tinham uma confiança maior na possibilidade da humanidade conhecer a Deus. Então, eles acreditavam, inclusive, que Deus ele pode ser conhecido por meio daquilo que se denomina teologia natural, ou seja, um conhecimento de Deus baseado na observação do mundo. A partir da minha observação da criação, usando a minha razão, eu posso chegar a um conhecimento de quem Deus é. Inclusive, a parte da revelação das Escrituras. Então, eu posso simplesmente contemplar a natureza e, com a minha razão, perceber que há um Deus que criou todas essas coisas e chegar a um conhecimento verdadeiro sobre esse Deus. Então, a razão humana na teologia ocidental, nós podemos chegar a um conhecimento de Deus apenas pela nossa razão. O intelecto humano ele é capaz de apreender e compreender quem Deus é. Então, você vê que são duas visões um quanto distintas, né? Uma diz assim, a gente não pode conhecer a Deus, a gente pode apenas senti-lo, experimentá-lo. A outra diz assim, nós podemos conhecer a Deus, a nossa razão é suficiente para que a gente venha a conhecer a Deus, porque eles tinham uma concepção, inclusive, que a nossa razão não foi afetada pela queda, então, por isso, a nossa razão é capaz de conhecer quem Deus é. Então, são duas visões diferentes. A gente tem também a concepção pós-moderna. A concepção pós-moderna, basicamente, ela é pluralista e relativista. Então, tudo é verdade, conquanto, dependendo do seu contexto. Então, todas as afirmações de verdade são verdadeiras e são falsas ao mesmo tempo, né? A nossa época, ela suspeita de todas as reivindicações de conhecimento absoluto da verdade. Eles entendem que todas as afirmações de verdade são uma forma de coação, né? São os poderosos tentando manter o status das coisas. Então, quando eu trago uma verdade absoluta, eu simplesmente estou querendo te coagir a acreditar naquilo para te manter no seu lugar e me manter no meu lugar de poder e você no seu lugar de dominado. Então, para eles, os cristãos eles são arrogantes por dizerem conhecer uma verdade sobre Deus. Para eles não se pode conhecer uma verdade sobre Deus, e qualquer afirmação que a gente diga que é verdadeira, ela é, na verdade, arrogância. Então, se Deus existe, se é que existe um Deus, nós não temos como possuir um conhecimento verdadeiro sobre ele. Então, essa é a visão do tempo em que a gente vive, né? E aí, qual é o real problema nisso tudo? O real problema é que nós não podemos conhecer a Deus nem pela razão, nem pela experiência. A gente não é capaz de conhecer a Deus nem pela razão, nem pela experiência, porque a nossa mente está obscurecida pelo pecado. Nossa rebeldia nos impede de conhecer a Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus se revela claramente na criação, mas o nosso coração rebelde nos impede de reconhecer Deus na criação. Então, o problema é que há algo em nós que nos impede de conhecer a Deus. Nós fomos criados com a capacidade de conhecer a Deus, porém essa capacidade foi arruinada pelo pecado. O pecado nos impede de conhecer quem Deus é. Se nós quisermos conhecer a Deus, Ele mesmo tem que renovar a nossa capacidade de conhecê-lo. O nosso conhecimento de Deus ele tem que ser uma obra divina em nós. Nós só podemos conhecer a Deus se Deus primeiro se revela a nós.
se nós temos de conhecer a Deus, ele mesmo tem que se fazer conhecido a nós. E Deus se fez conhecido a nós pelas pessoas da Trindade. Deus se deu a conhecer através da Trindade. Deus é quem comunica a si mesmo de maneira pessoal aos seres humanos. Não são os cristãos que procuram e encontram a Deus. Os cristãos são aqueles que foram encontrados por Deus. São aqueles que foram alcançados por Deus. E a revelação, deixa eu ver se tem um. A revelação de Deus é uma revelação pessoal. Isso aqui é muito importante. A revelação de Deus ela é pessoal porque Deus existe eternamente em um relacionamento pessoal. Deus é essencialmente pessoal e pode entrar em um relacionamento pessoal conosco, e por isso Deus decide se revelar a nós. Então isso aqui é muito importante. Nós só podemos nos relacionar com Deus e conhecer a Deus pessoalmente porque Deus existe eternamente dentro de um relacionamento eterno. O Pai se relaciona com o Filho por meio do Espírito, o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho e o Pai. Então Deus eternamente existe dentro de um relacionamento entre as pessoas da Trindade. Deus ele não é um ser monopessoal que antes do universo existir, existia sozinho. Porque se Deus existisse sozinho, isso seria uma impossibilidade de conhecermos a Ele. E provavelmente seria um Deus que não desejaria se revelar. Isso, por exemplo, é uma dificuldade dentro do islamismo. Para os muçulmanos, Alá é impossível de ser conhecido. Se pode conhecer algo a respeito da vontade de Alá, e essa vontade de Alá foi revelada no Alcorão, ou seja, o Alcorão é simplesmente uma revelação da vontade de Alá, mas para os teólogos muçulmanos é impossível conhecer Alá, se relacionar com Ele. Ele é inacessível. Ele revela algo da sua vontade, mas nunca revela a si mesmo. Nunca revela o seu ser. Nunca revela a sua essência. Não é possível ter um relacionamento pessoal com ele. Por isso que a ideia do islamismo, o Islã, como eu falei, ele traz uma ideia de submissão. Você tem que se submeter a esse Deus. Ele não quer se relacionar com você. Ele quer a sua obediência. Ele não quer o seu relacionamento. Isso é diferente com a Trindade. O Deus Trino deseja se relacionar com a sua criação. O Deus Trino se relaciona com a sua criação. E ele pode se relacionar com a sua criação porque desde a eternidade ele é um Deus que existe em relacionamento. Então, Deus ele é essencialmente pessoal e ele decide revelar para nós mesmos. É claro que há uma proposição dentro há verdades propositivas, há verdades que são afirmadas nas Escrituras porque Deus é a verdade, mas em essência, acima de tudo, nós só podemos conhecer a Deus dentro de um contexto de relacionamento. Só podemos conhecer quem Deus é num contexto de relacionamento com Ele, por meio de Cristo Jesus. É por isso que nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. É por isso que é impossível conhecer quem Deus é a parte de Cristo, porque nós só podemos conhecer quem Deus é porque Ele se revelou para nós a partir do Filho. Na pessoa do Filho, na encarnação do Verbo, esse Deus pessoal vem para se relacionar com a sua criação e torna possível o conhecimento de Deus. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, nós só podemos conhecer quem Deus é por meio da mediação do relacionamento com Cristo Jesus. Então, Deus só pode ser conhecido porque Ele é relacional. E ele é relacional porque ele existe em três pessoas em relacionamento. Então, Deus se relaciona. Deus é um Deus que está se relacionando. O que Deus fazia antes da criação, né? Antes de criar o mundo? Deus existia em um perfeito relacionamento de harmonia entre as pessoas da Trindade. Isso é interessante porque, inclusive, é a essência de quem Deus é. Porque, por exemplo, se nós afirmarmos que Deus é criador, soberano, isso é verdade sobre Deus. Mas não é a essência de quem Deus é. Porque se Deus fosse simplesmente o Criador soberano, isso exigiria que Deus depende da sua criação para ser quem Ele é. Para que Deus seja o Criador, Ele precisa que exista a criação. Sem a criação, Ele não seria o Criador. Entende? É uma questão lógica, assim. Ele não pode ser Criador sem que tenha algo que tenha sido criado. Ou seja, Ele depende de algo fora de si para ser quem Ele é.
Isso, inclusive, fala sobre o fato de... Sabe aquela afirmação que João, na sua epístola, diz assim, Deus é amor? Deus é amor porque Deus é uma trindade. Porque Deus ama desde a eternidade. Desde a eternidade, o Pai ama o Filho, se deleita no Filho, o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai e o Filho, o Pai ama o Filho por meio do Espírito. Agostinho, por exemplo, a gente falou dele aqui, ele tem uma linguagem muito bonita para falar da trindade. Ele fala sobre o amante, o amado e o amor. Deus Pai é o amante, é aquele que ama. Deus Filho é aquele que é amado pelo Pai. E o Espírito Santo é esse vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Uma linguagem bonita, poética, né? Então, Deus ama desde a eternidade. O que Deus fazia na eternidade? Jesus disse, João capítulo 17. Ele amava o Filho eternamente. Tem pessoas que dizem que Agostinho, certa vez, respondeu de maneira muito Caxias, né? Um aluno que perguntou assim, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí falou assim, Deus criava o inferno para perguntas curiosas como a sua, para gente curiosa como você, Deus estava lá criando o inferno para essas coisas. Mas o próprio Jesus revela o que Deus fazia na eternidade. Ele estava existindo numa relação, num relacionamento harmônico de amor entre as pessoas da Trindade. Então, esse Deus é um Deus que essencialmente ama. É um Deus que essencialmente ama a sua criação. E ele não precisa da criação para amar. Porque se Deus existisse eternamente sozinho, imagina um Deus que é uma pessoa só, monopessoal, existindo antes da criação. Estava lá sozinho no universo. Ele, em essência, não teria como ser um Deus amável. Porque não tinha o que ele amar. Não tinha um objeto para o seu amor. Não tinha uma pessoa para ser amada por ele. Ele poderia até amar a si mesmo. Mas isso não é muito uma concepção de amor, né? O amor, ele exige de nós um objeto para ser amado. E se em algum momento Deus existia sozinho, ele não teria, em essência, como ser amor. Ou seja, para ele ser um Deus que é amor, ele precisaria de um objeto para o seu amor. Ou seja, ele seria um Deus dependente. Vocês entendem isso? Conseguem compreender? Que se Deus precisasse de nós para que ele pudesse amar, ele seria um Deus que tem necessidade da criação. Seria um Deus fraco. Ele precisaria da própria criação para que ele pudesse ser quem ele é. E não é o que nós vimos aqui, Tiago, citando Deuteronômio 6, na verdade, citando Êxodo, né, quando Deus se revela a Moisés, o que Deus diz? Eu sou o que sou. Deus, ele não depende de nada externo a si mesmo para ele ser quem ele é. É um termo que o Tiago falou aqui, né? Há várias formas, na verdade, de traduzir isso, né? Eu sou o que sou, estou sendo, eu serei o que serei, né? Porque Deus, só Deus define quem ele é. Quando Deus diz assim, eu sou o que sou, ele está dizendo, não existe nada na criação que se compare a mim. A única coisa que se compara a mim mesmo sou eu. Então, eu sou o que sou, eu serei o que eu quiser ser. Deus não tem limites para si mesmo. Nós temos limites. Nós não podemos ser o que nós quisermos ser, apesar, né, da mentalidade moderna afirmar o contrário, né? Eu sou o que eu quiser. Então, se eu quiser ser um cachorro, eu posso viver como um cachorro. Se eu quiser ser uma mulher, eu posso ser uma mulher. Se eu quiser ser um alien, eu sou um alien. Se eu quiser ser um personagem de desenho, eu sou um personagem de desenho. Mas só Deus é que... Todas as outras coisas são definidas por algo. Só Deus é definido por si mesmo. Então, por isso Deus fala, eu sou o que sou. E esse Deus se revela para nós. E nós só podemos conhecer a Ele porque Ele é um Deus relacional. E Ele é um Deus relacional porque Ele existe um relacionamento eterno. Nós podemos nos relacionar com Ele. Então, em Cristo, Deus, ele não só comunica algo a respeito de si. Deus está comunicando a si mesmo. Quando Jesus encarna, Deus não está vindo e dizendo uma verdade a respeito de quem Ele é. O próprio Deus está revelando a si. É por isso que, Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele é o resplendor, né, da glória de Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de João, vai dizer, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando Jesus encarna, ele não está vindo dizendo, eu vim revelar Deus a vocês, eu vim falar algo, vim ensinar sobre Deus para vocês. Não, Jesus está dizendo assim, eu sou o próprio Deus que vim até vocês. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem se relaciona comigo, se relaciona com o Pai.
Então, nós só podemos conhecer a Deus porque Deus é uma trindade, porque a segunda pessoa da trindade, o Filho eterno, se encarnou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Nesse sentido, então, aí usando uma linguagem do Karl Barth, o Filho é a revelação, é aquele que desvenda quem Deus é. O Pai é o revelador, né? O Deus invisível que, por sua natureza, não pode ser desvendado aos homens. Ninguém jamais viu ao Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem ele deseja revelar. Não é o que o Evangelho nos diz. Então, o Pai, ele é invisível, ele é espírito. Nós não podemos ver o Pai. Não poderíamos conhecer a Deus, entende? É isso que Jesus está dizendo. Ninguém jamais viu o Pai, ninguém poderia conhecer ao Pai. Só quem conhece é o Filho, e o Filho revela o Pai a quem ele deseja, né? Então, nós podemos conhecer a Deus por meio do Filho. E o Espírito é a revelacionalidade, né? É o meio pelo qual a revelação de Deus é concedida aos homens. É aquele que abre o nosso entendimento para compreender quem Jesus é. Isso é muito interessante. A gente estava falando sobre a pessoa do Espírito aqui, e eu tenho a impressão que o tempo, para mim, passa mais rápido, gente. Eu não sei se... A gente estava falando da pessoa do Espírito Santo, e o ministério do Espírito Santo, às vezes a gente fala sobre diminuir a pessoa do Espírito e tudo mais, mas é interessante a gente olhar, porque a pessoa do Espírito, ele não chama atenção para si mesmo. O ministério do Espírito é chamar a atenção para Jesus. E isso é muito legal. O Espírito, ele vem não para buscar glória para si, ele vem para dar glória a Jesus. E isso é algo que as pessoas da Trindade fazem. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Pai e o Filho. Você não vê essa linguagem de que o Pai está glorificando a si mesmo, o Filho está glorificando a si mesmo, o Espírito está glorificando a si mesmo. As pessoas da Trindade estão sempre buscando derramar o seu amor para o outro, glorificar o outro, exaltar o outro. Então, o ministério do Espírito, por essência, é trazer luz a quem Jesus é. Não há nenhuma passagem, por exemplo, nas Escrituras, que nos mande buscar o Espírito Santo, nesse sentido. O que as Escrituras dizem, nós devemos buscar a Jesus. E o Espírito Santo provavelmente falaria, não é a mim que você tem que buscar, é a Jesus. Olha, é para Jesus que você tem que olhar. Eu estou aqui para lançar luz sobre quem Jesus é. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde Cristo está no centro, sendo visto, exaltado e glorificado. Porque esse é o deleite do Espírito. O deleite do Espírito é lançar luz em quem Jesus é. É fazer a igreja amar cada vez mais a Jesus. Isso é muito bonito. É claro que, de fato, nós, muitas das vezes, minimizamos a pessoa do Espírito Santo ou tratamos ele de maneira equivocada, né? Mas o próprio Espírito, o J.I. Packer, ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O holofote, ele não lança luz sobre si mesmo, né? Você, quando vai em algum lugar e tem um holofote iluminando algo, uma paisagem, uma construção, a fachada de um prédio, você não vai para lá e fica olhando, nossa, que holofote bonito, olha só que holofote interessante que ele está fazendo. Não, você olha para aquilo que o holofote está iluminando. Na maioria das vezes o holofote vai passar despercebido, você nem vai reparar por aí, mas você vai olhar aquilo que ele está iluminando. Então, o ministério do Espírito Santo é esse ministério do holofote, lançar luz sobre a obra de Cristo, né? Então, de uma certa forma, o Filho, ele é o lado objetivo da revelação. Jesus veio e, na sua encarnação, ele revela quem o Pai é. O Espírito Santo é o lado subjetivo. Ele é aquele que aplica essa revelação ao coração do crente. É o que Paulo diz na carta aos Coríntios que a gente estava lendo. Sem o Espírito Santo é impossível a gente crer no Evangelho. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a entender que Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a revelação do Pai. Então, esse Deus, ele graciosamente revela a si próprio por meio do seu Filho e abriu os nossos corações obscurecidos por meio do Espírito Santo. Então, a revelação de Deus envolve muito mais do que simplesmente fornecer informações. A revelação de Deus não é só Deus trazendo informações para nós. É um Deus que vem em um relacionamento pessoal para conosco. Isso é muito bonito. Deus, ele vem para se relacionar pessoalmente com a gente. Não de maneira impessoal, ele vem para que a gente estabeleça um relacionamento com ele. Nós conhecemos a Deus porque Deus em Cristo se revelou e em Cristo Deus nos reconciliou consigo mesmo. Nós só podemos conhecer quem Deus é porque Deus é uma trindade. Só podemos conhecer a Deus pessoalmente porque esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus relacional.
e nós podemos nos relacionar com Ele. A gente não só podemos conhecer algo sobre Deus, mas a gente pode se relacionar com Ele. A gente pode amar esse Deus e ser amado por Ele. A gente pode experimentá-lo, a gente pode conhecê-lo com a nossa cabeça, a gente pode experimentá-lo, mas mais do que isso, a gente tem um relacionamento com Ele. E é só por meio do relacionamento que nós podemos conhecer. É muito interessante isso. Estava lendo João capítulo 2, você vê a dinâmica do capítulo 2, aquele momento em que os discípulos de João Batista estão lá para ver quem Jesus é e vão atrás de Jesus, e aí um conhece, aí André apresenta para Pedro, aí um outro, Filipe, apresenta para Natanael, e Natanael ele vai dizer assim, achamos o Messias, né? Achamos o profeta que Moisés disse que viria, e aí, se eu não me engano, Natanael fica meio na dúvida, assim, e é interessante o que Filipe diz. Filipe diz assim, vem e vê. Vem você mesmo e veja. Vem você mesmo e se relaciona com esse Cristo. Isso é muito interessante, porque o nosso evangelismo deveria ser assim. Às vezes a gente quer convencer as pessoas simplesmente com argumentos, quando o que a gente deveria fazer era trazer as pessoas até Cristo. Venha e veja. Venha e veja quem Jesus é. Venha e conheça Ele por meio de um relacionamento pessoal. E você vê isso no capítulo 2, você vê isso no capítulo 4 com a mulher no Poço Samaritano, lembra? A mulher no Poço Samaritano, depois que ela tem aquela conversa com Jesus, ela vai até lá e diz assim, achei um homem que conhece toda a minha vida e não está me rejeitando. Porque todo mundo conhecia a história daquela mulher e ninguém queria ficar perto dela. Ela chega e diz assim, tem um homem que me conhece por completo e não me rejeitou. O profeta está aqui entre nós, um profeta poderoso. E aquela mulher começa a levar as pessoas até Jesus. E é interessante que no final do capítulo, diz assim, o povo de Samaria diz assim, agora nós não cremos mais porque você nos disse, nós cremos porque nós temos visto, nós mesmos vimos o Cristo. Isso deve nos fazer pensar sobre o nosso relacionamento com os incrédulos. A gente deve chamar as pessoas para entrarem nesse relacionamento com Jesus. Porque a verdade no cristianismo, já disse alguém aí que eu não lembro, não é um argumento irrefutável. A verdade no cristianismo é uma pessoa irrefutável, a pessoa de Jesus. O que a gente tem que fazer é chamar os outros para, vem ver, vem você mesmo e veja, vem você e prove e veja que o Senhor é bom. Experimente, venha. A gente vai chegar, se o tempo deixar, a gente vai chegar e vai falar que a igreja deveria ser esse local onde as pessoas vêm e podem ver esse Deus trino na comunidade. Estou adiantando já. Mais importante para nós, tá? Dúvidas até aqui? Entendeu a importância da Trindade para a revelação? Se Deus não fosse trino, nós não conheceríamos Ele, pelo menos não conheceríamos pessoalmente. Né? Não nos poderíamos relacionar com Ele. Deixa eu ver se eu corro mais aqui. Trindade e salvação, vou tentar correr um pouco mais, porque acho que tanto Tiago quanto Gustavo falaram um pouquinho sobre isso, mas a salvação é uma transação dentro da Trindade, isso é importante para a gente entender. Né? O Filho oferece a si mesmo ao Pai como nosso substituto. Deus julga e também é julgado. Ele é justo e justificador. O Espírito aplica essa transação às nossas vidas. Então, a gente tem aí na história da igreja algumas visões um pouco diferentes, alguns pontos de vista sobre a expiação, sobre o que Jesus fez na cruz. Uma delas é a visão dramática, ou clássica, ou a visão de pagamento, de que Jesus, ao morrer na cruz, ele estava pagando o resgate a Satanás para nos libertar do seu poder. Então, o que Jesus fez na cruz? Jesus estava morrendo e, por meio da sua morte, ele estava pagando a Satanás o preço para a nossa liberdade. Isso foi uma visão mais clássica no início da igreja, ali, alguns pais da igreja acreditavam nisso. Recentemente tem uma outra versão sobre essa visão chamada Cristo Victor, de que Jesus na cruz estava vencendo as forças do mal. A gente tem a visão exemplar, que a morte de Cristo, ele morreu como um exemplo para despertar uma resposta de amor em nós. Então Jesus morreu como um exemplo, para que ao olharmos o exemplo de Jesus, da sua vida, da sua morte, do seu sacrifício, nós sejamos inspirados pelo seu exemplo e possamos amar a Deus por meio da maneira como Jesus amou a Deus a ponto de dar a sua vida por ele. Nós temos a visão substitutiva ou de satisfação também, que é a ideia de que Jesus ele morreu como nosso substituto para desviar
de nós a ira de Deus. E esse é o ponto que nós cremos, né, da substituição penal. Inclusive, cremos na visão exemplar e na visão clássica também. Só que todas elas dependem dessa daqui de baixo. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que nós, essa visão, essa primeira dramática, ela acredita que quando o ser humano pecou, ele passa a pertencer a Satanás por direito. Não é essa a visão que a gente tem das Escrituras. Satanás, ele tem influência sobre nós, mas é interessante que o texto de Colossenses diz que na cruz, o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Satanás tinha poder sobre nós porque ele tinha uma arma para nos acusar, que eram os nossos pecados. Ele nos acusava com os nossos pecados. A partir do momento que Jesus morreu e essa dívida foi cancelada, nós somos libertos desse poder de Satanás, porque a arma que ele usava agora se torna inoperante. Aquilo que ele usava para acusar o povo de Deus, agora perde o seu poder, porque essa dívida já foi paga em Cristo Jesus. Por isso ele perde o seu poder e a sua influência sobre nós, mas perde o seu poder e a sua influência porque Jesus pagou o preço pelas nossas dívidas. E também, obviamente, por conta disso, a morte de Jesus é um exemplo. Há várias passagens que falam que nós devemos imitar a entrega, o exemplo de Cristo, né? Então, a expiação, ela é essa transação entre Deus e Deus, entre o Pai e o Filho pelo Espírito. Acho que eu estou aqui. É um evento dentro de Deus, ela começa com Deus, é realizada e aplicada por Deus, né? A obra de Cristo, de expiação sobre a cruz, era a obra de Deus dentro da Trindade. O Filho oferece a si mesmo como sacrifício ao Pai, e é o Espírito Santo que agora torna efetivo esse sacrifício na vida do cristão. Porque se Deus não fosse uma Trindade, quem ofereceria o sacrifício a Deus? Quem poderia se colocar como esse sacrifício capaz de perdoar pecados de todos aqueles que viessem a crer? Que criatura seria tão valiosa a ponto de que o seu sangue seria capaz de perdoar pecados? Não de uma pessoa só, mas de uma multidão de todos aqueles que viessem a crer. Ou, se Deus fosse oferecer esse sacrifício, para quem que Deus ofereceria esse sacrifício? Para o diabo? Será que Deus precisaria oferecer um sacrifício para o diabo para nos libertar? Não, Deus oferece um sacrifício a si mesmo. O Filho se oferece ao Pai para satisfazer a ira do Pai. De tal forma que Paulo vai dizer, Deus se torna justo, porque o pecado não fica sem punição. O pecado que merece a punição é punido, mas Deus também é o justificador. Ele pode perdoar aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, só porque Deus é uma trindade, a salvação pode ocorrer. Porque o Filho se entrega para a nossa salvação, o Pai recebe a obra do Filho e o Espírito aplica isso à nossa vida, de modo que a gente possa receber os méritos de Cristo Jesus, os privilégios de Cristo Jesus. Então, a Trindade é o fundamento da expiação, e a expiação é a revelação máxima do caráter trinitário de Deus. A cruz talvez seja um dos momentos em que a Trindade é mais explícita para nós, porque a gente tem a graça e a justiça de Deus sendo manifestas. A gente tem Pai, Filho e Espírito Santo agindo na cruz para a nossa salvação e para a nossa redenção. Os três estão agindo. Então, olha o que o Gerard Bray diz aí. Eu tenho aqui. Por que eu vou ler lá se eu tenho aqui? Sem o amor do Filho pelo Pai, que primeiro o levou a fazer o sacrifício. Então, por que o Filho se sacrificou? Porque o Filho ama o Pai. E sem o correspondente amor do Pai pelo Filho, pelo qual foi aceita a obra do Filho, e declarada a sua palavra de perdão para nós, nossa salvação não poderia ter ocorrido. Se o Filho não amasse o Pai, e se o Pai não amasse o Filho, a nossa salvação não teria ocorrido. Além de tudo, sem o amor do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho, mediante o qual nos traz tal mensagem que ressoa às profundezas de nossos corações, a obra de Cristo não teria significado prático para as nossas vidas. Aí, olha que bonito isso que está aí em destaque. O amor intenso das pessoas da Trindade é a base da nossa redenção. Porque o Pai ama o
Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai e o Filho. Isso é a base da nossa redenção. No coração desse amor encontramos tanto a ira quanto a misericórdia de Deus. Então, a nossa salvação só é possível porque Deus existe em uma pluralidade e em uma unidade. E isso torna a nossa salvação possível. Porque, senão, como poderíamos ser salvos, né? Um outro aspecto interessante é a nossa humanidade. O que a Trindade tem a nos ensinar sobre a nossa própria humanidade? Então, o ponto é, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus, não é? Não diz, gente? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus? Diz, né? Só que Deus é um Deus triuno. Então, nós somos feitos à imagem de um Deus triuno. Nós encontramos a nossa identidade por meio dos relacionamentos. Assim como em Deus existe tanto a unidade quanto a pluralidade, do mesmo modo a identidade comunal não deve suprimir a identidade individual e essa não deve negligenciar aquela. Por nossa união com Cristo pela fé, os cristãos estão sendo refeitos à imagem do Deus Trino. A igreja, olha só que interessante isso aqui, aplicação prática para nossas vidas como igreja. A igreja deveria ser uma comunidade de unidade sem uniformidade e diversidade sem divisão. Unidade e pluralidade é o que deve existir na igreja, porque Deus é uno e é trino. E aí a gente tem o conceito que o Gustavo falou aqui, né, da pericorese. A pericorese, já foi dito aqui, parece nome de alguma doença de pele, né? Pericorese. Mas é interessante. Essa é uma palavra que era uma espécie de brincadeira entre as crianças, uma brincadeira de ciranda. Tá? E o teólogo que primeiro usou esse termo para falar sobre a Trindade, ele viu ali as crianças fazendo essa brincadeira de roda, e ele percebeu que existe meio que essa dança entre as pessoas da Trindade. Né? Gustavo usou aqui o termo técnico, essa interpenetração, onde o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito está no Pai e no Filho, e há uma dança ali entre eles, um está no outro, um ama o outro, um derrama o seu amor pelo outro, um deseja glorificar o outro, e aonde um está, o outro está também. Né? Gostaram dessa dança aí que eu fiz agora? Aonde um está, o outro está também. Aonde o Filho está, o Pai está. Então, essa dança, esse relacionamento pericorético, né? Então, desde toda a eternidade, a Trindade existe em amor. Deus não é um indivíduo solitário, mas uma comunidade divina. Deus e aqui não é um erro de português não, tá, gente? É intencional. Deus é pessoas em relacionamento. A essência de Deus é que são 3 pessoas em relacionamento, se relacionando entre si. É uma comunidade divina. O cristianismo trinitário, ele oferece uma maneira de sermos humanos juntos, uma maneira que integra e diversifica. Somos pessoas em uma comunidade, sem que percamos as nossas próprias identidades pessoais. Mas aí vem o pecado distorce isso. Né? O pecado nos faz, por exemplo, ter 2 visões equivocadas, que geralmente é o que a gente manifesta. O individualismo que é a essência da sociedade ocidental, né? Os direitos individuais, a liberdade individual, ela é exaltada de modo que o ser humano é uma ilha em si mesmo. Nós vivemos a parte dos nossos relacionamentos. O mais importante é como eu me sinto, é o que eu quero, é o que eu estou buscando, é o que me agrada, é o que eu amo fazer, é o que eu quero fazer. Isso é uma distorção. Nós não somos chamados para viver dessa forma. Há também a ideia do coletivismo, né? Onde você exalta tanto a comunidade que o indivíduo se perde no meio dela. Todos nós nos tornamos uma massa uniforme. Essa é a visão dos regimes totalitários, por exemplo, do comunismo. Essa é a ideia, que todo mundo tem que ser igual. Você perde a individualidade dentro do grupo. O grupo todo se torna uma coisa só. Olha que interessante, comparando com outras religiões. Olha o islamismo, por exemplo. Já viu como o islamismo é diferente do cristianismo? Aonde o islamismo se instaura, você tem uma cultura islâmica que varre tudo. As pessoas se vestem igual,
Você só pode ler o Alcorão em... como é o nome da língua que eles falam lá? Árabe. Só pode ler o Alcorão em árabe. As mulheres se vestem da mesma forma. Os homens se vestem da mesma forma. E há uma uniformidade. Todo mundo vai se tornando igual. Por quê? Porque Alá é monopessoal. Não há diversidade em Alá. Então, aonde o islamismo entra, não há espaço para diversidade. É diferente do cristianismo. Aonde o cristianismo entra, a individualidade da cultura ainda permanece. É redimida, mas ainda permanece algo daquela cultura em si. É por isso que lá em Apocalipse, João pode dizer assim, viu uma multidão incontável de gente de toda tribo, língua, povo e nação. Como é que ele identificou que tinha gente de toda tribo, língua, povo e nação? Porque as pessoas eram diferentes. Havia diversidade, mas havia unidade. Essa é a beleza do cristianismo. Olha para a nossa igreja. Somos todos iguais? As pessoas completamente distintas umas das outras. Talvez, se não nos conhecêssemos na igreja, talvez nunca nos conheceríamos em outro ambiente. Temos gostos diferentes, temos idades diferentes, temos histórias diferentes. Mas na igreja, esse grupo diverso, ele é unido também. Na igreja a gente pode amar quem é diferente da gente. Na igreja a gente pode se relacionar com quem é diferente da gente. Porque Deus é plural e é unido. Deus é um e é diverso. E a igreja reflete isso. O cristianismo reflete isso. Então, a pessoalidade na Trindade, ela não é definida em oposição às outras pessoas, mas por meio do relacionamento com elas. Por exemplo, o pai só é pai porque ele tem um filho. E o pai é eternamente pai porque ele eternamente tem um filho. É por isso que a gente fala que Jesus ele é eternamente gerado. Porque nunca houve um momento em que o pai não tinha o filho. Nunca houve um momento em que o espírito não existisse. Eles existem eternamente. O pai é pai porque tem o filho. E o filho é filho porque tem um pai. E assim por diante. Pai, Filho e Espírito não são pessoas porque operam independentemente uma das outras. São pessoas em seu relacionamento umas com as outras. Eles se relacionam uns com os outros. Então, criados à imagem da Trindade, a pessoalidade humana se realiza mediante relacionamentos. A doutrina da Trindade nos mostra que os relacionamentos são essenciais à pessoalidade. Por exemplo, não se pode ser mãe sem um filho. Não pode ser mãe se você não tem filho. Da mesma forma, não se pode ser filho se você não tem pais. É impossível você ser filho de chocadeira, né, como diziam antigamente. Não existe isso. Da mesma forma, não podemos ser pessoas sem relacionamentos. Se nós somos pessoas, isso envolve que nós devemos ter relacionamentos uns com os outros. O que define uma pessoa é o fato de que ela está em relacionamento com outras pessoas. Então, a nossa verdadeira identidade é encontrada nos relacionamentos. E olha que interessante essa frase aqui. Quando agimos de modo a diminuir tais relacionamentos, nós nos desumanizamos. Quando nós nos afastamos dos relacionamentos, nós nos tornamos menos humanos. Quanto mais a gente se isola, menos humano nós nos tornamos. Porque nós somos criados à imagem de um Deus triuno que se relaciona. Nós somos criados para o relacionamento. Quanto menos nós nos relacionamos, menos humano nós nos tornamos. Interessante a nossa sociedade, que cada vez mais tem demonstrado um desprezo pelo ser humano. Seja com aborto, seja com várias ideologias nefastas, inclusive com pessoas que olham e dizem assim, eu amo mais o meu cachorro do que um outro ser humano. Se eu tiver que escolher entre a vida do meu cachorro e de uma pessoa, eu escolho 10 vezes o meu cachorro. Estamos nos desumanizando, a gente não consegue mais olhar o outro como uma pessoa criada à imagem de Deus, a gente não consegue mais nos relacionar uns com os outros. Então, nós nos encontramos ao nos relacionar com os outros, não por nos distanciar dele. Nós somos mais humanos no dar e receber.
nesse relacionamento, porque Deus é uma trindade que se relaciona. E quanto mais nós nos relacionamos uns com os outros, seja no nosso casamento, seja com os nossos filhos, seja com a nossa igreja, seja com os nossos pais, mais nós refletimos esse caráter desse Deus que se relaciona, né? E, caminhando rápido aqui, a igreja ela é a nossa participação em Cristo, significa que nós somos chamados a participar da Trindade também. Olha que bonito, né? A igreja é essa comunidade que, participando em Cristo, participa da Trindade também. Por quê? Porque Deus ele ama tanto. Isso fala, inclusive, por que Deus criou por que Deus criou alguma coisa ao invés de não criar nada, né? Deus ele ama tanto. Deus ele é tão expansivo no seu amor, tão generoso no seu amor, que ele nos criou não porque ele precisa de nós para expressar esse amor. Ele já expressava esse amor na Trindade. Deus ama tanto que ele quis criar para que a sua criação fosse envolvida no seu amor. Isso nos mostra sobre esse Deus que é pródigo, né? Deus que é gastão. A palavra pródigo é isso, né? Alguém que é gastador. Por isso que é o filho pródigo. Aí o Tim Keller tem uma visão muito interessante sobre isso. Ele diz que não é o filho que é pródigo, é o pai que é pródigo. É o pai que é pródigo em ser misericordioso, gracioso, em dar graciosamente. O nosso Deus é um Deus doador de vida. Ele é pai, em essência, porque desde a eternidade ele é doador de vida. E nós somos chamados para emular esse Deus, a sermos generosos como nosso Deus é, a amarmos como nosso Deus ama. Então, nós somos chamados a participar da Trindade. Jesus ele diz, né, no João capítulo 17, não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu está em mim, ó Pai, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha que interessante, né? Quando a gente participa em Cristo, Jesus está nos discípulos e o Pai está em Jesus. Nós somos chamados para dentro de Cristo e em Cristo nós participamos desse relacionamento da Trindade, né? Então a igreja ela é a instituição humana chamada em Cristo e no Espírito para refletir ou ecoar na terra a comunhão que é Deus na eternidade. Então olha que interessante isso aqui. A igreja aqui na terra ela é chamada para refletir o que Deus é na eternidade. Os nossos relacionamentos dentro da igreja, a maneira como a gente se relaciona com a igreja, deve refletir quem Deus é no seu relacionamento entre a Trindade. Isso é muito sério. É por isso que Jesus, nesse mesmo texto, vai dizer o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que interessante isso que Jesus está falando. Quando a igreja vive essa realidade de uma comunidade que se relaciona como a Trindade se relaciona entre si, não buscando os seus próprios interesses, mas buscando o que é do outro, que é isso que a Trindade faz. O Pai não busca o que é seu, o Pai busca glorificar o Filho. O Filho não busca o que é seu, o Filho busca glorificar o Pai. O Espírito não busca o que é seu, o Espírito busca glorificar o Filho e o Pai. Quando a gente vive nessa realidade dentro de uma igreja, isso é um testemunho para o mundo da verdade de quem Cristo é. Os nossos relacionamentos, aí a gente pode dizer para as pessoas: vem e veja, vamos lá na nossa igreja, que não é perfeita, mas no qual os relacionamentos entre as pessoas de amor, de carinho, de cuidado, de entrega, de sacrifício, de graça, de misericórdia, revela esse Deus trino na comunidade. Na comunidade. Gente, tem mais um ponto, passei aqui já do horário, quero saber se vocês termino, deixo aí para vocês lerem na apostila. O que vocês acham? São que horas aí? 5h50. Acho que em 10 minutos dá para acabar. O que vocês acham? Finaliza? Segue? Então vamos lá. Segue o jogo. Tem que lembrar que quando eu for dar aula, eu sou sempre o último, tá vendo?
O último ponto, então, aí é sobre a nossa missão como igreja, né? Também. A Trindade é uma comunidade missionária. O Pai envia o seu Filho e o seu Espírito ao mundo para redimir o seu povo. Assim, a Trindade é boa nova. A apologética máxima para a Trindade está na comunidade cristã. Então, a missão da igreja ela tem raízes no caráter missionário do Deus Trino. Experimentamos a Trindade pelo envio do Filho e do Espírito. Não é o que Jesus diz também lá, assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Nós somos enviados. Como Jesus foi enviado, nós somos enviados ao mundo. Então, a missão da igreja está ancorada no fato de que Deus é um Deus missionário, e esse Deus missionário se revela como um Deus missionário na pessoa na Trindade. O Pai que envia o Filho, o Pai e o Filho que enviam o Espírito. Então, olha aí, o Pai envia o Filho, do mesmo modo, o Pai, em nome do Filho, envia o Espírito. O Pai é glorificado, enquanto o Espírito faz com que as pessoas recebam vida eterna mediante a fé no Filho. Está vendo como é sempre o Pai é glorificado quando o Espírito nos dá vida por meio da obra de Cristo. Vê esses relacionamentos, isso é que o pessoal estava falando aqui de trindade econômica, como a trindade se atua, é como a trindade faz. O Pai é glorificado, o Pai envia e é glorificado, o Espírito nos dá vida, e ao nos dar vida, por meio da obra de Cristo, Deus é glorificado, o Filho é glorificado, o Pai é glorificado, não é? E assim a gente deve ser chamado também para entender a nossa missão. Estamos em missão porque Deus é um Deus missionário. A nossa missão está ancorada no fato de que Deus é um Deus missionário. E essa trindade, como a gente já falou aqui, ela é conhecida por meio da comunidade cristã. Jesus diz que a vida da comunidade leva à fé, mais especificamente a fé na Trindade, aquele texto que a gente leu de João 17. O conhecimento de Deus que as pessoas recebem na comunidade cristã é conhecimento trinitário, por meio da unidade do povo de Deus, que o mundo saberá que Jesus foi enviado pelo Pai. Então, nesse sentido, a apologética máxima para a Trindade não é um argumento habilmente engendrado, uma analogia adequada ou uma explanação filosófica. É a vida comum da comunidade cristã. Quer provar a Trindade? Viva a comunidade cristã. Quando as pessoas enxergam o amor que temos uns pelos outros e a nossa unidade na verdade, confessam que Jesus é a verdade. Quando as pessoas veem a unidade na igreja, quando as pessoas veem o amor na igreja, elas confessam a verdade de quem Jesus é. E aí o último slide, para finalizar. Diz Jesus que quando o mundo vir nossa vida em comunidade, saberá que ele foi enviado pelo Pai para salvar o mundo. E este é o desafio que fica para nós como igreja. Quando é que o mundo verá a nossa vida em comunidade? Quando é que as pessoas verão a maneira como a gente vive em comunidade? Quando é que os nossos amigos enxergarão o amor da comunidade cristã? Será que eles reconheceriam nossa comunidade como obra de Deus e sinal da sua graça? Será que nossa comunidade reflete a comunidade trinitariana? Esse é um desafio que a gente tem que fazer, gente. Buscar a unidade da igreja é buscar a glória de Deus. Quando a gente ama o nosso irmão, quando a gente se importa com o nosso irmão, esse é o último slide? Quando a gente se importa com o nosso irmão, quando a gente ama o nosso irmão, isso é um testemunho de quem Deus é. Nós devemos lutar pela unidade da igreja, porque isso revela o caráter de Deus. Nós devemos amar a igreja, os relacionamentos na igreja, por mais que as pessoas sejam difíceis. Nós devemos amar isso, porque quando a igreja está unida em Cristo, e a igreja se ama em Cristo, essa igreja se torna uma força missionária na terra. E o contrário é verdade também. Quando nós temos uma igreja dividida, quando nós temos uma igreja fragmentada, essa igreja, ela prega um evangelho ao inverso. Prega um evangelho que não revela esse Deus, que é trino e uno, mas conta uma mentira sobre o Deus ao qual nós servimos.
porque nós podemos até declarar que servimos a esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas a nossa prática, quem Deus é, não tem transformado as nossas vidas. E é por isso que a gente termina do jeito que eu comecei, falando que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos moldados por Ele. Muitas das vezes, nós experimentamos fragmentação, divisão na igreja, porque não está claro para nós o Deus ao qual nós servimos. Não está claro para nós o ser do Deus ao qual nós servimos. Não está claro para nós que Deus é uma trindade. Quanto mais nós conhecemos a Deus na trindade, mais nós nos tornaremos essa comunidade que ama e que testemunha e que testifica de quem Deus é. Por isso que a gente quis fazer esse tema aqui. Porque nós entendemos que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos transformados à imagem desse Deus. E é por isso que conhecer esse Deus trino muda tudo. A gente poderia aqui falar um monte de coisa prática, como eu falei no início, como isso influencia a oração, casamento, música. Mas não vou falar não, vou deixar para vocês. Esse livro aqui ele fala muito sobre isso. Você pode ler aqui, ó, muito bom, recomendo para vocês.